Continuamos então com CSS, Cascading Style Sheets, e desta feita fiz aqui mais algumas alterações ao meu código HTML. Desta feita para termos este resultado muito simples, que são 3 divs, o primeiro, o segundo e o terceiro, exatamente com as mesmas dimensões, porque neste vídeo nós vamos procurar falar sobre, ou um pouco, sobre aquilo que é o alinhamento dos blocos, ok? Portanto, nós vamos considerar que cada um destes divs é um bloco, ok? Assim como este texto, este título que aqui está em cima também é um bloco. Mas vamos então ver neste vídeo as técnicas que nós podemos utilizar para organizar estes blocos, neste caso em termos de alinhamento. Ora, vimos então que nós podíamos utilizar nos vídeos anteriores o float para definir à esquerda ou à direita. Não vimos, no entanto, a existência de nada para direcionar ao centro. E o mais natural seria chegarmos aqui, colocar align e depois center, ok? Ora, isto não tem qualquer espécie de implicação aqui, porque este modo de nós colocarmos aqui o align não existe, esta propriedade não existe. Existiria, por exemplo, o text align center. Ora, o que isto vai fazer não é propriamente centrar os meus divs, vai centrar o texto dentro do próprio div, portanto também não me é útil. Ora, então eu vou utilizar as margens, ok? Eu tenho aqui a margem, que neste caso está a 10%, eu poderia colocar, por exemplo, a 500. E reparem o que é que vai acontecer. Fugiu tudo, ok. Eu redefini uma margem que é 500 para toda a volta. Portanto, vamos aqui fazer da seguinte forma. Margin.left, e neste caso estamos só a definir a margem esquerda. E reparem, todos os divs foram aqui colocados mais ou menos ao centro da nossa página. E, portanto, isto foi aqui um tiro de sorte. Ora, é evidente que eu não vou ter que estar aqui à procura ou a tentar descobrir qual é o centro da minha página, até porque eu tenho este problema. Se eu alterar aqui a largura do meu browser, e isto pode acontecer não por eu estar apenas aqui a redimensioná-lo, mas porque, por exemplo, a resolução do computador do cliente ou da pessoa que está a observar a nossa página é diferente e, portanto, automaticamente a quantidade de pixels de largura e altura será diferente, então eu tenho que encontrar uma metodologia diferente para conseguir organizar. E então, para isso, eu posso utilizar simplesmente o seguinte. Nós sabemos que existe dentro do margin o margin left e o margin right, o margin top e o margin bottom. Então eu posso definir o margin left e neste caso, em vez de lhe atribuir um valor de pixels, eu vou-lhe simplesmente atribuir o valor auto. Ok? E agora, no margin right, eu vou colocar também auto. E ele vai simplesmente fazer isto. Reparem? Vai se centrar na página. Reparem o que é que acontece agora. Eu, ao tentar organizar aqui a minha página na largura, ele vai se adaptando, uma vez que está permanentemente a calcular a margem. Neste caso, utilizando o auto, vai permitir que ele se adapte sempre que o tamanho da minha página se altere. E, portanto, esta é a forma de nós encontrarmos um mecanismo de centrar determinados elementos, ou qualquer elemento, na nossa página de internet. É evidente que se eu quiser, por exemplo, aqui também afetar o H3, que é este que está afetado aqui pelo CSS com esta tag selector, com este tag selector que aqui está, eu vou aqui definir-lhe um width, para nós vermos realmente esta implementação, e vou definir-lhe aqui, por exemplo, 500px. Okay? Ele vai ficar mais largo do que os próprios divs que aqui estão, reparem, cá está. No entanto, ele agora está alinhado à esquerda, ok? Portanto, margin left igual a 0px, ok? Nós não temos aqui a margem definida, mas implicitamente ela está lá. Se eu colocar aqui o margin left de 100px, o que vai acontecer, objetivamente, e fácil de perceber, ele vai encarreirar-se ligeiramente para o centro. Ora, mas para eu conseguir centrar aqui, através do CSS, eu simplesmente terei que fazer aqui margin left auto e margin right auto também. Ok?
e neste caso cá temos então o nosso div centrado. Não temos o texto centrado, para isso teremos facilmente fazer simplesmente o seguinte, text align center, e neste caso vamos ter então o texto centrado aqui no nosso título, ok? É evidente que agora vocês reparam aqui assim, bem, nós definimos uma margem, sim senhora, para left e right auto, mas depois temos aqui os divs colados, uma vez que eles surgem uns exatamente a seguir aos outros. Ora, então nós podemos utilizar a implementação mais rápida, que é colocar, por exemplo, margin, e agora sabemos que a primeira propriedade é o top, e neste caso, se é o top, eu vou colocar 10px, depois temos o right, portanto, o lado direito, eu vou colocar auto, depois o bottom, 10px, e depois o left auto. Okay? Eu vou copiar aqui esta implementação e vou colar lá aqui e substituir esta também. Reparem o que vai acontecer. Automaticamente eu passo a ter aqui um espaço entre os meus divs, resultante desta implementação mais direta, mais inline do margin. Okay? Para terminar, é evidente que toda esta implementação de alinhamento, isto é, colocação dos objetos no seu devido espaço, pode ser alterada. Reparem, se eu aqui colocar, por exemplo, eu sei que aqui é o right, portanto é este lado daqui, e este valor é o left. Se eu alterar o auto, neste caso o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui 0px, 0px, no H3, e portanto estamos a falar deste elemento que aqui está. Se eu agora refrescar, reparem como ele automaticamente se colocou ali do lado esquerdo. Isto porquê? Porque eu defini que do seu lado esquerdo ele vai colocar-se 0px e portanto automaticamente este auto na essência acaba por ser ignorado, porque não tem qualquer funcionalidade. Eu posso inclusive colocar aqui 0px também e vamos ver o que é que vai acontecer. Ele vai encostar-se ao lado de lá, uma vez que esta é a última propriedade a ser lida do margin, ok? E portanto, reparem, se eu agora colocar aqui auto e refrescar, nada acontece porque esta é a última propriedade a ser lida e portanto vai obrigar a que ele se encoste ao lado esquerdo, ok? É evidente que eu podia também utilizar aqui o position absolute, e por exemplo, se eu colocar position absolute e depois definir aqui, por exemplo, o right, vamos colocar aqui o right 0px, o que vai acontecer agora neste caso é que o meu título foi encostado daquele lado, ok? Foi encostado à direita o mais possível. No entanto, reparem, como eu usei o absolute, ele vai ficar ali preso àquele lado e vai fazer com que todos os outros elementos subam. Então eu posso colocar aqui no position relative e reparem como automaticamente ele aqui vai se voltar a readaptar de forma a que a posição seja relativa. Aqui neste caso o right passa a ser ignorado. E portanto é esta conjugação de diferentes valores que nós podemos utilizar para encontrar o resultado pretendido. Neste caso o essencial deste vídeo era percebermos, ok, vamos aqui guardar, ok, está certo, era percebermos a importância do alinhamento, neste caso utilizando o margin auto, que nos permite então encontrar o centro da nossa página.